Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar com você a respeito do profeta, da profecia na nova aliança. Nós precisamos, e a primeira coisa, precisamos entender no que diz respeito a esse assunto, a esse tema, a diferença do profeta da antiga aliança da nova aliança. O profeta na antiga aliança ele era chamado e era o porta-voz de Deus para o povo. Hebreus 1 diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é chamado de o vidente, e o homem morto espiritualmente não tinha a direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo o guiando, por meio, a partir do seu homem interior. Então o profeta era o porta-voz de Deus naquela dispensação, naquela aliança. Na nova aliança, nós temos profetas na nova aliança, temos profetas. Efésios 4:11, a Bíblia diz que o Senhor Jesus concedeu apóstolos, profetas. O livro de Atos menciona por pelo menos 2 vezes o profeta Ágabo, no capítulo 11 e na referência de Atos, capítulo 21. Então temos profetas sim na nova aliança, porém precisamos entender a diferença do ministério do profeta da antiga para a nova aliança. Hoje na nova aliança precisamos, ao olharmos para a palavra de Deus, percebemos que o profeta na nova aliança, a profecia na nova aliança, ela muitas vezes vem para confirmar aquilo que já temos da parte do Espírito Santo nos nossos corações. Um exemplo bíblico disso é Atos capítulo 21, nos versos 8 até o verso 14. A Bíblia diz que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, nós, como os daquele lugar, rogamos que Paulo não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só a ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então, a palavra do profeta Ágabo, inspirado pelo Espírito Santo, era muito clara, o apóstolo Paulo, a respeito das perseguições que enfrentaria em Jerusalém. E o que precisa ser considerado é que Paulo já tinha um testemunho do próprio Espírito Santo, uma convicção do próprio Espírito Santo que ele enfrentaria perseguições e tribulações em Jerusalém. Um pouco antes, no próprio livro de Atos, você vai ver no capítulo 20, dos versos 22 até o verso 24, a Bíblia diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que o que me esperam são cadeias e tribulações. E o verso 24, então, ele diz: não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Perceba que o mesmo Espírito Santo que o profeta Ágabo falou ao pegar o cinto de Paulo, ele disse: assim diz o Espírito Santo. Foi o mesmo Espírito Santo que garantiu para Paulo, assegurou a Paulo que o que aguardava a ele em Jerusalém eram cadeias e tribulações. Então perceba que o profeta e a profecia do profeta Ágabo veio para confirmar o que o apóstolo Paulo já tinha, que o Espírito Santo já lhe havia assegurado que ele experimentaria em Jerusalém. Então nós olhamos para a nova aliança, o profeta na antiga aliança, o homem morto espiritualmente, não era habitado pelo Espírito Santo, não era guiado pelo Espírito de Deus em seu homem interior. O profeta era o porta-voz de Deus para o povo. O profeta na nova aliança, como deixei claro, temos profeta na nova aliança, temos profecias na nova aliança, temos, mas a profecia na nova aliança tem esse caráter de trazer confirmações, aquilo que já temos pelo Espírito Santo em nossos corações. Em Romanos 8, verso 14, o apóstolo Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por que somos guiados pelo Espírito de Deus? Porque somos hoje nascidos de novo, habitados pelo Espírito Santo, guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Jesus garantiu, nos assegurou que é isso que o Espírito faria quando fosse enviado. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 13, a Bíblia diz: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vai guiar a vocês a toda a verdade.
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Então, meu propósito não é, obviamente, desestimular o profeta, o ministério do profeta, a profecia na nova aliança, mas é trazer orientações no que diz respeito ao cuidado que precisamos ter com a profecia. A nossa vida não é guiada, não é conduzida pela profecia na nova aliança. Somos guiados e conduzidos pela palavra de Deus, somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que anuncia coisas que estão por vir. E muitas vezes a profecia pode não ser exatamente Deus falando, pode não ser exatamente aquilo que Deus está desejando comunicar. Na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versos 29 e 30, o texto diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Perceba que o texto deixa claro: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem. Outros profetas julguem aquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado. Porque a profecia não é necessariamente Deus falando. A profecia e o instrumento pelo qual a profecia, o dom passa, ele é imperfeito. O dom é perfeito. O que o Espírito Santo faz é perfeito, não há erro algum. Porém, o veículo pelo qual a profecia passa nem sempre é perfeito. E daí nós temos a necessidade, né, de ser julgado a profecia. Então tenha muito cuidado ao tomar decisões fundamentado, baseado em profecias. Tenha muito cuidado ao tomar decisões com quem se casa, entrar ou fazer ou não negócios, entrar ou não em sociedades com base em profecias, tomar ou não direções que vai influenciar a sua vida, a sua família, com base em profecias, porque precisamos ter esse cuidado. Devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom, e a profecia na nova aliança, na maioria das vezes, no exemplo como vimos, vai vir para confirmar o que o Espírito Santo já tem assegurado. O Espírito Santo, ele fala conosco que a forma, a maneira de Deus nos conduzir é por intermédio do testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Ainda em Romanos capítulo 8, após afirmar que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, no verso 16, o apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como sabemos que somos filhos de Deus? Temos um testemunho interior, uma convicção no nosso interior de que somos filhos de Deus e naquilo que de mais importante pode nos acontecer, a salvação, a filiação divina, nós temos um testemunho do Espírito Santo, não será diferente nas outras áreas da nossa vida. Teremos, e na maioria das vezes você vai ter uma impressão, um testemunho por dentro, uma convicção por dentro do que diz respeito ao caminho que deve ser seguido. Deus fala conosco por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, e ele vai falar com você, e a profecia, como eu disse, ela virá para confirmar. Alguém possa perguntar, mas e se eu receber uma profecia que eu não tenho nada no meu coração, não tenho nenhum testemunho em meu coração, o Espírito Santo não tratou comigo a respeito daquilo, eu recebi uma profecia que eu nem imaginava, nem pensava sobre aquilo? Bom, uma coisa sábia a ser feito é julgar aquilo, orar a respeito daquilo e deixar e confiar no Senhor para que Ele traga mais orientação, mais clareza. Eu oro mesmo para que essa mensagem alcance seu coração, compartilhe. Se não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, fique por dentro de tudo que temos feito por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe os irmãos.